abrisse a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 12, versículo 25. Aleluia. Louvado seja teu nome. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 12, versículo 25. Aleluia. Diz assim a santa, eterna e gloriosa palavra de Deus. Diga comigo assim: quem ama a sua vida vai perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua própria vida, salvá-la para a vida eterna. Mais uma vez, diga assim: quem ama a sua vida vai perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, salvá-la para a vida eterna. Pai, essa é a tua palavra viva e eficaz. Jesus, são palavras da tua boca que o Senhor um dia disse neste mundo e estão registradas para toda a eternidade. Espírito Santo de Deus, eu te peço humildemente agora, por favor, em nome do Senhor Jesus, leva cada vida, cada mente cativa agora. Os que estão aqui, os que estão assistindo e os que vão assistir, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. A tua igreja diz amém. O título da mensagem desta noite é, pode deixar a foto, Ney, por favor, tá? Narcisismo, o grande mal da igreja moderna. Essa é a foto que reflete o que é narcisismo. Vou repetir o título da mensagem dessa noite. Narcisismo, o grande mal da igreja moderna. E aqui, querido irmão e amada irmã, atua em todas as áreas. Área pastoral, ministério de louvor, músicos, cantores, pregadores, irmãos, obreiros, todos, em todos os níveis, não todas as pessoas. Mas pastor, eu sinceramente não sei o que é esse negócio de narcisismo. Para mim entender essa foto de um homem sentado, brindando com ele mesmo, e ele olhando para ele no espelho, e ele não tem ninguém do lado dele. O que é narcisismo? Segundo a lenda, vem cá aqui. Segundo a lenda grega, Narciso era um homem muito bonito, muito belo, e todas as mulheres eram apaixonadas por ele. Um dia, Narciso parou de frente de um lago, olhou para um espelho, viu a imagem dele no espelho e se apaixonou por ele mesmo. Diz a lenda que ele morreu afogado, anos mais tarde. Mas a psicologia define narcisismo como um conceito da psicanálise que define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. De acordo com o famoso psicanalista Sigmund Freud, o narcisismo é uma característica normal de todos os seres humanos. E aí que tem um problema. Ele fala que é uma característica de todos os seres humanos, só que aos olhos de Deus ainda continua sendo pecado. E os irmãos sabem que o salário do pecado é a morte. Há uma frase de um doutor, psicólogo alemão, Michael de Beck. Olha a frase que ele diz sobre o narcisista: buscar admiração
E ser reconhecido é como uma droga para os narcisistas. Escute isso, irmão. Eu não estou trazendo aqui uma palavrinha que eu copiei na internet, ou uma palavrinha que alguém falou, ou que me indicou, ou que o pastor pregou, e eu estou plagiando a mensagem dele. Não! Eu estou trazendo um recado de Deus para mim primeiro, porque primeiro corta aqui, e para a igreja noiva do Cordeiro. Uma mensagem que nas madrugadas Deus começa a falar comigo. No meu trabalho eu paro de trabalhar, pego o gravador, gravo, e para mim não esquecer o que o Espírito de Deus está ministrando na minha vida para trazer para vocês. E pesquisei, estudei. E aí, eu nunca fiz isso na minha vida, mas vou fazer hoje. Nunca fiz isso na minha vida, eu acho. Se eu estiver enganado, vocês me falam depois do culto. Eu nunca li na minha vida uma música mundana, dentro de uma igreja, num culto. Mas Deus me trouxe essa música para você ver o que um narcisista pensa dele. Vocês vão reconhecer, porque a maioria que está aqui é dessa época. A música tem um título, Eu Me Amo. Há tanto tempo eu vim me procurando, quanto tempo faz, já nem lembro mais. Sempre correndo atrás de mim, feito um louco, tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo o que eu podia querer na vida. Era tão simples e eu custei para aprender. Daqui para frente, nova vida eu terei, sempre ao meu lado, bem feliz eu serei. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Como foi bom eu ter aparecido nessa minha vida, já um tanto sofrida, já não sabia mais o que fazer para eu gostar de mim e me aceitar assim. Eu queria tanto ter alguém, agora eu sei, sem mim eu não sou ninguém. Longe de mim nada mais faz sentido, para toda a vida eu quero estar comigo. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Escute, essa é a canção de milhões de pseudos cristãos na face da terra, pastor Geraldo Talhadas. Consciente ou inconscientemente, esta é a canção de milhares de pastores, pregadores, cantores, não de todos, que querem projetar-se a si mesmo e não a Cristo, que querem mostrar algo e não mostrar a Cristo. Eu estudei na psiquiatria, na psicologia, na psicanálise, e peguei algumas características de pessoas narcisistas, e o título até fala, segundo os psicólogos, e eles dizem, os psicólogos dizem assim: se você se identificar com algumas dessas características abaixo, cuidado, você pode ser um narcisista egocêntrico. E a primeira característica que eu queria falar para você, a número 1 diz assim: gosta de liderar e dizer aos outros o que vai fazer. Só que aqui eu quero colocar um adentro para você. Não confunda liderança cristã com liderança secular. A liderança cristã te leva ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, e a liderança secular te leva à pessoa própria. Então a característica do narcisista é te levar a ele ser o seu líder, a você ser discípulo dele, literalmente falando. Segunda, gosta de ser o centro das atenções. Terceiro, ele é considerado atraente, veste-se melhor do que todas as outras pessoas. Quarto, ele desvaloriza os outros em busca de admiração pessoal. Quinto, ele crê que é melhor e superior a todos. Tudo dele é melhor. Sua casa, seu cônjuge, seus filhos são melhor que todos os outros filhos. Seu trabalho, tudo na vida dele é melhor do que o outro, ou do vizinho, ou do irmão.
Sexto, suas realizações pessoais são tudo. Sétimo, ele é a melhor companhia que existe no mundo. 8, tem mania por tirar selfies de si próprio. Suas fotos têm que ser as melhores. Conhece alguém assim? Não, né? 9, pensam que o mundo gira em torno deles. 10, são egocêntricos. Ele escolhe o que fazer, onde fazer, quando fazer, e aí, e ai de quem se opor aos seus caprichos e desejos. E para você que não sabe mais o que é egocentrismo, eu vou definir para você: qualidade ou condição, ou, olha essa palavra, ou caráter, isso aqui é assustador, de um egocêntrico, ou seja, egoísta. O egoísmo é frequentemente relacionado com a egolatria e narcisismo. Ou seja, escute isso aqui, a adoração de si próprio. É ou não é assustador isso aqui? Na psicologia, conjunto de atitudes ou comportamentos indicados que o indivíduo se refere essencialmente a si mesmo. Ou seja, significa o eu no centro. Ou o eu idólatra. Aquele que idolatra a si mesmo. Por isso essa foto. Irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Um exemplo de narcisista na Bíblia. Já existia naquela época? Oh, meu amigo, já existia desde a época da queda do pecado. Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 12, versículo 16. Põe no telão para a gente, por favor, Dini. Eu estudei várias traduções. E aliás, não coloca no telão não. Eu quero que você acompanhe a minha tradução. Eu estudei várias traduções dessa passagem. E a tradução que eu quero mais chamar a sua atenção nessa passagem é essa tradução que eu vou ler para você. Veja bem o que diz. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar consigo mesmo. Aqui está a síndrome de narcisista. Ele não pensa com os outros, ele pensa consigo mesmo. Eu, mais uma vez, entrando aquilo que está focado e centralizado na vida dele. Eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Versículo 18. Já sei, disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros ainda maiores. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com o que tenho, e então direi para mim mesmo, olha aqui o narcisista, irmão. Homem feliz. Essa é a filosofia do mundo, irmão. Você tem tudo de bom que precisa para viver muitos anos. Olha o que ele falou para ele. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Escute, olha para mim, por favor. Coma, beba, descanse e alegre-se. Tem algum problema em você comer? Em você beber? Em você descansar? Em você se alegrar? Depende do ponto de vista. Se o que você está fazendo é para a sua glória, tem problema. Se o seu comer, o seu beber, o seu agir, o seu vestir, tudo é para a glória de Deus, não há problema você descansar. Mas aqui nesse caso era para a glória dele, pessoal. E aí, escuta bem o que diz. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você ajuntou, guardou?
Versículo 21, Jesus concluiu. 2 pontos. Isto é o que acontece com aqueles, não é aquele, está no plural. Aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Escuta. Jesus falou uma palavra hoje que se ele fosse falar nas igrejas evangélicas, muita gente ia bater com um cabo de vassoura e arrancar Jesus a grito, arrancando a barba dele, igual fizeram com Isaías. Quando Isaías diz que arrancaram a barba de Jesus na mão, e o rosto dele parecia um seixo de sangue, um rio de sangue. Jesus falou: não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros no céu. Escuta, querido, que Deus quer falar comigo ou com você. O grande problema aqui dessa mensagem é que eu tenho uma péssima notícia para dar para você. É que nós nascemos narcisistas. Em pecado me gerou minha mãe, é o que o salmista estava indicando. Então, querido, o grande problema é que nós nascemos narcisistas. Quer um exemplo? Não vale para os gêmeos, tá? Só para os cidadãos que nasceram sozinhos. Não vale para os gêmeos. Você está 9 meses sozinho no útero da mamãe. Você é o centro da atenção do papai. Todo mundo volta os olhos para você. Vai escutando. Os pequeninos se acham o centro do universo. Tira um pirulito da boca de um menino para tu ver a Terceira Guerra Mundial, meu amigo. Tira essa mamadeira da boca dessa menina para tu ver. O tempo fecha. Então, desde pequenininho, a gente foi mal acostumado. Você já viu uma criança no berço? Escuta. Eu tive 3, eu posso falar, filho. Ó. Os pais fazem o que ela quer. Faz não para tu ver, filho. Escuta essa aqui. Não foi uma vez. Você está rindo porque não é com você que eu vou te contar. Nem 2 vezes. Eu acho que eu fui separado dessa obra. Geralmente chegava assim, 11h30, meia-noite. O bico desaparecia de casa. Aí a gente olhava para a janelinha, tava com storm. Neve tava caindo. Papai de pijaminha. E revirava a casa inteira e não achava o bendito do beco, do sossego alial. Aí, se não botasse o bico na boca do nenenzinho, filha, ninguém dormia. Porque eles querem as coisas do jeito deles. Parece brincadeira, mas não é. A Bíblia já falava sobre isso. A Bíblia fala que a estultícia está ligada no coração da criança, mas a vara da correção a afugentará. E para quem não sabe o que é estultícia, eu trouxe para você. É um substantivo feminino na língua portuguesa que define aquele indivíduo que não tem discernimento ou bom senso. Ou seja, ele já é um narcisista desde pequenininho. A coisa tem que ser do jeito dele. E a vara da disciplina é que vai afugentar, aquela insubmissão, aquela estultice. Provérbios 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria. Escute isso. Mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Quem ama corrige. Quem ama exorta. A Bíblia diz que nós estamos sem correção, nós não somos filhos, somos bastardos. E porque Deus nos ama, Ele nos corrige. Agora eu quero dar para você a ordem do narcisista dentro da igreja evangélica. A pessoa, o líder, o irmão, a irmã, o pastor, o pregador, seja quem for, que é narcisista. É dessa maneira assim. Primeiro,
eu. Segundo, objetivos pessoais. Terceiro, sonhos pessoais. Quarto, projetos pessoais. Quinto, Cristo. E por último, a igreja. E aí, Judas já conhecia essa turma. Eu quero que você abra a sua Bíblia antes de Apocalipse, a carta de Judas, no versículo 12. Olha o que é que Judas fala, e você vai ver se não é assim. Diz assim a palavra de Deus: estes são manchas em vossas festas de fraternidade. Veja bem, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Eles são os pastores deles. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Judas fala de Coré, está falando de Caim, de Balaão, e ele está dando um exemplo desses homens que amavam a si mesmos. Eles eram narcisistas, eles eram egocêntricos, eles eram idólatras deles mesmos. E ele define como esses homens eram, e quem anda debaixo desse mesmo mover são manchas em vossas festas de amor, de fraternidade, outra tradução. Só querem saber de festas, de entretenimento, de banquetes. Você já percebeu como é que está a nossa geração? O que eles fazem? Eles apacentam a si mesmos, eles são os pastores deles. Eles não precisam de pastor, querido. Eles são guiados por eles. Jesus chegou em Jerusalém e para você ver o que Jesus falou. Este povo parece povo como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, eu ia trazer um vídeo desse para vocês um dia, de umas 2.000 ovelhas andando no Nepal, numa montanha que era assim. O pastor andava na frente, as 2.000 ovelhas numa trilhinha, aquelas trilhinhas que só dá para passar um pé assim. O pastor ia chamando e as ovelhas iam atrás. Esse tipo de pessoa não precisa de pastor. Ele se apacenta. Ele é o pastor dele. Se apacenta a si mesmos, sem temor de Deus, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E a Bíblia diz, querido, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas Provérbios diz que o solitário busca seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Não quer saber de conselho, porque ele se apacenta a si mesmo. Ele fala que são nuvens sem água. Irmão, você já viu uma coisa mais frustrante no deserto do Ceará? Naquela sequidão tremenda. Você já viu uma nuvem sem água? A tristeza de um agricultor. Ele está fazendo essa analogia. Ele está fazendo outra analogia, que eles são levados de uma parte para outra. Ou seja, eles não têm raiz. Não tem fundamento, gente. Qualquer vento que vem, leva, tira, arranca. Por quê? Porque são nuvens sem água. São como árvore que murchas, infrutíferas. E essa palavra, se você entender um pouquinho, você vai ficar assustado. Não é só morta, duplamente morta, 2 vezes mortas, desarraigadas. Aí no versículo 13 ele fala: ondas impetuosas do mar que espumam ou escumam, depende da tradução, versículo 13, as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está reservada eternamente a negrura das trevas. Para quem? Para quem vive debaixo desse narcisismo psicopático, doentio. Jesus chamou você para você morrer, querido. Para você mesmo. Jesus disse: quem amar a sua vida nesse mundo, João 12, 25, vai perder a sua vida. Vai ser lançada na negrura das trevas. Mas quem odeia a sua vida, irmão, você acha que Paulo esmurrava o próprio corpo dele e o reduzia à escravidão para quê? Porque ele sabia disso aqui, que isso aqui é verdade. Tem gente que fica fazendo procrastinação com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, gente.
Escuta. Quando a gente lê essa palavra de Judas, a gente consegue entender que quem vive o inverso dessa palavra, escuta, me dá sua atenção, por favor, não se distraia não. O que é nascido de novo, o que é fiel, o que ama Jesus acima de tudo, todas as coisas, a ordem dele é totalmente diferente, querido. Primeiro, é Cristo. Segundo, é o reino de Deus. Segundo, a justiça de Deus. Quarto, a família. Quinto, a igreja. Sexto, o eu morto no Calvário. As outras coisas Deus vai acrescentar. Mas a ordem de quem é de Deus é, por último, matar o seu eu. É como essa foto. Já estou crucificado com Cristo. Querido, se você quiser viver o verdadeiro cristianismo, it's impossible você viver como você quer, ou viver no narcisismo da vida, das religiões evangélicas protestantes, que são faladas nos quatro cantos dessa terra, para você vir e parar de sofrer, para você vir e receber a vitória, e para você vir e receber a bênção. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A gente se assusta com esse tipo de evangelho. Mas a gente se apega à palavra quando Paulo fala assim, um outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. Agora eu quero falar para você. Quando o apóstolo Paulo, naquela época, ele já advertiu que nos últimos dias existiriam muitas pessoas narcisistas. Muitas, não poucas. Olha para mim, muitas. E o pior, inclusive dentro da própria igreja de Jesus. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. É um dos versículos que eu mais falo aqui na nossa igreja. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Essa é uma das melhores traduções que eu gosto. Mas tem a tradução também, perigosos e dias de trevas. Tem tradução que é tempos maus, tempos árduos, tempos difíceis. Mas a tradução que eu mais gosto é essa aqui. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Essa fala trabalhosos. Aí ele fala assim: porque os homens seriam amantes de si mesmos. Agora olha para mim. Abre um parênteses aqui, ó. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Os homens seriam narcisistas, egocêntricos, egoístas, eudólatras, admiradores de si próprio. Aí Paulo depois lista uma lista de pessoas que viviam em pecado por causa exatamente do egoísmo, do narcisismo. Ele fala de gente que ia ser avarenta, presunçosa, jactanciosa, ingrata, irreverente, desafeiçoada, implacável, caluniadores, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aí ele fala no versículo 5 assim: tendo a forma de piedade. Estava falando de gente dentro da igreja. Vamos o versículo 5 para mim. Tendo aparência de piedade, parecendo ser santo, mas entretanto, outra tradução fala assim, negando o poder dela. Nessa tradução fala, negando a eficácia dela. Aí Paulo dá um conselho, ele fala assim, foge destes. Ele fala assim, destes você se afasta, Timóteo. Não anda com esse tipo de pessoa, porque você vai ter problema. As más companhias, o quê? Corrompem os bons costumes. Ele dá um conselho, olha, o problema dos últimos dias é que os homens vão ser amantes de si mesmos, é que os homens vão ser egoístas, vão ser narcisistas, eles vão ser idólatras, eles vão se achar melhores que os outros, eles vão se achar maiores que os outros, mais importantes que os outros. Enquanto a Bíblia fala, considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Gente, eu estou falando para vocês, isso aqui é de assustar. Agora escuta. Como é que você pode vencer esse narcisismo que está aí dentro de você? Está aí dentro de mim, querido. Como é que a gente pode vencer se não a gente vai ser vencido? Se a gente não subjuga ele, ele não subjuga.
E o pior é que o narcisismo, ele não é aquele cara que aparece com um chifre tridente para você e com cara feia. Não. Ele te seduz. Ele te galanteia. Ele fala, cara, você é bom. Cara, você é demais. Eu não vivo sem você. Cara, você é o melhor. Você é a melhor. Então como é que eu venço? Como é que você pode vencer o narcisismo? Primeiro, se você quiser anotar, anote. Morrendo para si mesmo. Começa aqui. A maneira da igreja de Jesus Cristo romper nesse mundo. Morrendo para si mesmo. Colossenses 3,15. Veja o que Paulo diz. Abra sua Bíblia comigo. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Fazei morrer a vossa natureza. Espera aí. Coloquei deve ser 3,5 aqui, espera aí. Três, 5, né? Então vamos lá. Coloquei um númerozinho aqui a mais aqui. Me perdoe. Colossenses 3,5. A minha tradução fala assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tem uma tradução que fala assim: fazei morrer a vossa natureza. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que Deus vai fazer por você e por mim. Mas tem coisas que é você que vai ter que fazer por você e eu que vou ter que fazer por mim, porque a salvação é individual. E se você quer fazer o narcisismo debandar da sua vida, em todas as áreas da sua vida, eu acho bom você parar para pensar sobre isso. Você vai ter que morrer para você. Você vai ter que perder a sua vida para você salvá-la. Você vai ter que mortificar a sua carne, mortificar suas paixões, mortificar seu velho homem, mortificar tudo aquilo que em potencial quer te afastar de Deus. Sabe de uma coisa? Inclusive as coisas aparentemente que não tem problema. Essas são as mais perigosas. Porque o que você sabe que é problema, você não troca o que você tem que fazer. Alguém aqui, escuta aqui, troca um momento de oração e leitura da palavra de Deus para assistir um filme de terror? Deixa eu te conhecer que eu estou orando pouco com você. Ninguém faz. Mas quantos de nós, que a espada corta aqui e corta aí, troca um momento de oração, de leitura para se fortalecer no Senhor, pelo que está no celular? Pelo que está na televisão? Então o que aparentemente não tem problema é que tem problema. Quando você está entendendo que Deus está falando comigo e com você essa noite? Eu estou entendendo. Eu estou sendo claro com você, com aquilo que Deus quer passar para mim e para você? Obrigado. Veja bem. Romanos capítulo 7, versículo 14 e o versículo 24. Nós vamos falar daqui de um dos homens mais santos que existiu nessa vida. E ele vai falar para você o que ele pensava dele mesmo. Ele não vai falar que ele era bom, que ele era o cara, que ele era bom de alguma coisa, que ele era um bom pregador, um bom ministro. Olha o que ele dizia dele mesmo. Olha que coisa profunda, gente. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ele não diz assim, mas o irmão João é carnal, vendido ao pecado. Ele não fala assim, mas a irmã Estefanas é carnal, vendida à escravidão do pecado. Não. Ele diz assim, mas ele matou o narcisista que estava dentro dele, irmãos. Ele sepultou o velho homem, ele crucificou ele. Ele diz assim, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Agora olha o versículo 24 que ele fala. Olha que coisa tremenda, irmãos, o que o Espírito Santo está dando para você e para mim essa noite, mastigadinho. Olha, ele não fala assim, que o Nero, ele não fala que o César,
Ele não fala que Pilatos era miserável, gente. Ele fala dele mesmo. Ele fala assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmão, o primeiro passo para você vencer o narcisismo, o primeiro é você reconhecer que você é narcisista, que você nasceu assim, irmão. Que o narcisismo quer te destruir, quer te afastar de Deus, da igreja do Senhor, quer te afastar dos seus irmãos, do teu pastor. Porque o narcisista te põe como alvo. Mas este homem que era santo, ele dizia: eu, não é o meu irmão, não é o que não veio, não é o que podia estar aqui. Eu reconhecer a miséria. Inclusive eu vou ter problema com Paulo lá no céu, vou avisar, já estou avisando já, para você ser testemunha. Eu falo: não, Paulo, aquele versículo 24 era meu, não era seu. Aquele versículo 14 era meu, cara. O miserável era eu, não era você, Paulo. E digo isso sem demagogia. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus mais uma vez exorta a igreja. Depois disse Jesus a todos: se alguém quer vir, se alguém quer me seguir, renuncie-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha para mim, querido, olha para mim. Se tem uma coisa que o narcisista, o egocêntrico, o egoísta não me admite, é negar a si mesmo, é renunciar a si mesmo, é carregar a cruz. Porque a cruz é sinônimo de sofrimento, gente. Existe até uma denominação que fala: pare de sofrer. Jesus está te convidando a sofrer essa noite por Ele. Tem dois tipos de sofrimento, escuta. Tem um sofrimento que a pessoa vai ter em consequência do pecado, dos erros dela, e não só nessa vida, mas na eternidade principalmente. E tem um sofrer por Jesus. Ou a gente vai sofrer por consequência do pecado. E aí eu poderia citar muita gente para você: Davi, Sansão, Saul. Você sabe o que eu estou falando. Ou a gente sofre por tampar os ouvidos àquilo que Deus quer falar conosco, que nós precisamos ouvir. Ou as pessoas vão sofrer porque elas vão ser condenadas nas negritude das trevas, porque elas amaram a si mesmas, não negaram a si mesmas, não aborreceram, não odiaram a sua própria vida para amar a vida de Jesus. Versículo 24 diz assim a palavra de Deus: pois quem quiser salvar a sua vida, ou nessa tradução fala qualquer que quiser salvar a sua vida, está falando de mim, de você. Aí ele fala uma afirmação: vai perdê-la. Mas quem ou qualquer que por amor de mim perder a sua vida, esse a salvará. Fala para quem está do teu lado assim: irmão, Deus te ama tanto. Mas Deus te ama tanto que Ele está te lembrando dessa palavra. Eu sei que você já sabe, mas como tem muita coisa lá fora querendo te distrair, Deus está te lembrando essa noite. Segunda coisa, como é que eu faço para vencer o narcisismo? Escuta! Congregue! Vou repetir. Como é que eu faço, pastor, para vencer o narcisismo que está dentro de mim, da minha alma? Congregue. Seja frequente na tua igreja. Convide a sua igreja para fazer culto na sua casa. Escuta, não dá para viver de domingo a domingo e sendo bombardeado de segunda a sábado lá fora e depois achar que a gente vai estar firme na rocha. A igreja primitiva congregava de segunda a segunda, todo dia, querido, pelo amor de Deus. Quer vencer? Congregue. Por quê? Quando nos reunimos para adorá-lo,
para exaltá-lo. Eu posso ouvir um amém, glória a Deus, aleluia. Nos reunimos para quê? Para amá-lo, para nos devotarmos a Ele, para louvar a Ele, para invocar a Ele. Quando nos reunimos é para nos edificarmos na palavra, para sermos corrigidos, para sermos fortalecidos, para sermos exortados no Senhor. Quando deixamos esse princípio, quando nós banalizamos a nossa igreja, nós estamos correndo um perigo seríssimo de vida espiritual. Porque o que é a igreja de Cristo? É o corpo de Jesus. Então eu vou te ensinar algo. Está sendo gravado, registrado para o resto da sua vida, você não esquecer disso. Você sabia que tem gente que está servindo um Jesus aleijado, deformado, decapitado? Tem um compromisso com Ele. Que história é essa? Eu sou o corpo, você é o corpo. Se eu tenho um compromisso com Ele, eu tenho com você, você tem comigo, você tem uns com os outros. Que história é essa de querer viver uma vida desigrejada, como a nossa geração está vendo hoje, de uns anos para cá? Pessoas que se levantam contra a igreja de Jesus, pessoas que perseguem ministérios sérios, pastores sérios, mulheres de Deus sérias, e se isolam. Não, estão querendo adorar um Jesus decapitado, somente a cabeça, e servir somente a Ele. Ou você serve o corpo e o cabeça, ou você não serve a Jesus, você serve a si mesmo. Essa que é a grande realidade dos nossos dias. Por quê, pastor? Porque Provérbios 18:1, eu peguei essa tradução também especialmente, eu sei a outra de cor. Porque o isolamento vai te levar ao egoísmo, querido. Versículo 1 diz assim de Provérbios: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O que é que o Salmo 133, versículo 1 diz? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. E se você está lá na sua casa, se aprontando, passando perfume, tomando banho, escovando dente, aí o Salmo 133 está assim: ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. Hoje vai ter culto na casa lá da Aninha. Hoje é sexta-feira, nós vamos estar, graças a Deus, lá na casa da Aninha. Aí você está lendo o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que o culto, nós vamos adorar a Deus. Quão bom que os irmãos vivem em união, não é separado. Eu na minha casinha, o outro na casinha dele, o outro lá pensando que não, é junto. Como a igreja primitiva nos ensinou, o modelo é eles, irmão, não é esse modelo egoísta. Aí no versículo 3 fala assim: você está na sua casa, aí você está lendo, você está assim, ali Deus ordena a bênção, a vitória e a vida para sempre. Aí quando você congrega com o seu irmão, já não é mais ali, querido, é aqui que Deus ordena a bênção, a vitória, o poder, a transformação, o milagre. Já não é mais ali, é aqui. Muda. O diabo sabe disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vira para quem está do teu lado, seja a boca profética. Fala para o teu irmão assim, ó. Olha para mim. Olha para o teu irmão que está do lado assim. Fala assim, ó. Maior é aquele que nos uniu do que aquele que nos tenta separar. Fala assim, posso ouvir um amém seu? Amém. Amém, queridos? Olha o que diz Hebreus 10, 24. Hebreus, abra sua Bíblia e põe no telão. Marca na sua Bíblia aí, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E consideremos-nos. Olha aqui, irmão. É mandamento, não é petição da Bíblia. É mandamento. É ordenança. E consideremos-nos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha para mim, querido, pelo amor de Deus. Deus está falando comigo e falando com você. O que é a fé? Ai, pastor, eu vou citar para o senhor Hebreus 11, 1, Hebreus 11, 6. Não, eu não vou pedir para você essa definição. Eu vou falar para você que fé sem obra é morta. E a igreja se reúne, sabe para quê? Para a gente se estimular às obras, às boas, aos atos de justiça. Dia 24 tem Mustard City, nós vamos fazer comida para os homeless. A gente se reúne, sabe para quê?
Para a gente se estimular. Irmão, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma carta para eles. Pastor, já falei com o meu patrão. Eu vou faltar a partir das 3 horas da tarde. Eu vou estar lá. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você, 3 horas da tarde, se vier um médico com a sua filha e ter que levar ela ao seu filho, você larga o seu trabalho e vai levar, não vai? Agora, a Bíblia diz que a gente tem que estar andando nas boas obras. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta. Por isso que a gente tem que ser estimulado, irmão. A gente tem que ser incentivado, querido. Você precisa entender que o Evangelho é obediência a Deus, a Cristo, a verdade. Não é isolamento espiritual. Não, Deus não te chamou para ser crente mosteiro, monge da sua casa. Não, Deus chamou você para ganhar almas. Quando você entende que você não pode olhar para você, você começa a ser frutífero. Exatamente o contrário que está em Judas 12. Você começa a fluir naquilo que Deus quer para você e para a sua vida. Olha versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que o narcisista não gosta, é desse versículo. Primeiro, que ele não gosta de congregar. Sempre tem uma desculpa. Segundo, que ele não gosta de ser admoestado, exortado. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Provérbios diz assim, olha, corrija o sábio, e ele vai te amar. Corrija o tolo, ele vai te odiar. Quem já leu esse versículo? Todo mundo. Porque quanto mais você corrige o sábio, mais sábio ele vai se fazer. Puxa, é verdade, eu não posso fazer isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não me lembro o título da mensagem que eu entreguei aqui, um recado de Deus para você e para mim. Teve um irmão que me procurou depois da igreja, no final do culto, aliás, eu procurei ele. E ele falou uma coisa para mim. Eu não vou citar o nome aqui, podia citar, mas... eu disse para esse irmão assim: quisera Deus, não eu, como pastor dessa igreja, que toda essa igreja, a começar por mim, estivéssemos aqui na frente chorando, sentindo o que você está sentindo. Porque ele ficou com temor do pecado, ele não quer pecar. Ele não quer errar, gente. E tem gente brincando, e a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca, irmão. Ninguém brinca. E aqui está falando que já naquela época já tinha gente que era narcisista, que não queria se congregar, que ele era individualista, e ele já não queria mais estar junto. Versículo 26 fala assim, olha que coisa forte. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício do pecado, pelos pecados. Se tem um mandamento, escuta para mim, no versículo 25, falando para mim não deixar de congregar, é um mandamento. Se eu descumpro esse mandamento, o versículo 26 vem para mim. Porque se pecarmos voluntariamente, significa, sabe o que, querido? Que se eu não te valorizo, que se eu não valorizo a igreja que Deus me plantou, eu estou pecando contra Deus. Se eu estou vivendo uma maneira antibíblica, eu estou pecando contra o Senhor. Por isso, tem uma canção que fala: quero que valorize o que você tem, querido. Só que eu mudei a letra. Valoriza onde Deus te plantou, querido. Não valoriza você, não. Valoriza quem morreu por você naquela cruz. Valoriza quem perdeu tudo para ganhar tudo. E através desse tudo você ser alguém nessa vida, um servo de Deus, nada mais. Morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos. Você só pode matar o narcisista que está dentro de mim, de você. Você só pode matar ele se você morrer, se você congregar,
A Bíblia diz em Atos 2:31, portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Irmão, como é que eu vou ser crente de domingo à noite, irmão? Eu estou falando isso pelo amor de Deus e no temor do Senhor. Não há como, irmão querido, põe amor nas minhas palavras. 3 anos, não era noite, era de dia e de noite eles estavam juntos. Não é junto para tomar cafezinho na tua casa, irmão. É para adorar, para glorificar, para adorar e cultuar o Senhor. 3 anos, Paulo exortava de dia e de noite. A gente quer ser Superman domingo à noite, quarta-feira à noite. Bati meu cartãozinho na quarta, bati meu cartãozinho no domingo, tá tudo bem. Querido, não há como sobreviver se a gente não tem o nosso culto diário na nossa casa, o nosso devocional. Se a gente não está perto do nosso pastor, se a gente não está perto do nosso irmão, se a gente não está sendo exortado, aconselhado, edificado na palavra. Todos os dias. Olha o que diz Atos 2:46. E perseveravam unânimes. Olha só, o que é unânimes? Aquilo que é comum a todos os membros de um grupo de pessoas. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa a casa, comendo junto com alegria e singeleza de coração. A igreja primitiva estava junto, querido. Estava cultuando a Deus junto todo dia. Estava perseverando junto. Porque sabe que tem que matar um leão diário todo dia na sua própria vida. Já tem que amarrar o diamante, tem que tontear ele. Sexta-feira, 6 horas da manhã, eu vi uma pregação de um pastor dizendo assim. Eu falei, esse pastor está me ouvindo na 650. Ele falou assim, olha o que esse pastor falou. Que história é essa? Do seu part-time, do seu overtime. Aí essa eu não conhecia, porque eu tenho capetime, esfriar-me, mortar-me. Ele falou assim, os seus times. Como é que o americano fala? Não. Agora fugiu a palavra que ele falou. Os seus every times, alguma coisa assim. O tempo que você tem só para você. Isso vai te afastar de Deus. Ele falou assim, para todo mundo ouvir. Eu falei, meu Deus, não deixa a gente esquecer isso não. Acho que é whatever times. Ele fala dessa maneira assim, seus whatever times, para você ter tempo só para o que você quer. Querido, toma cuidado com os seus whatever times. Cuidado, porque esses whatever times podem te levar para o buraco. E para sair do buraco, é só a base de choro, ranger, jejum e oração, querido. Por isso que a Bíblia fala, o que pensa que está de pé, cuida para não cair. Porque para cair é fácil, irmão. É só tropeçar que você cai. E tem muita gente tropeçando na negligência, tropeçando no egoísmo, no narcisismo. Tem muita gente tropeçando em si mesmo, não sabe. Fala assim, Deus me livre disso. Em nome de Jesus. Todos os dias estavam juntos. Agora, 1 Coríntios 12:27 fala, vocês todos juntos, olha só, o versículo está frisado. Põe no telão, Dinei, 1 Coríntios 12:27. Vocês todos juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é uma parte desse corpo. Então quer dizer que, se eu quiser ser corpo de Jesus separado, não tem como. Vou repetir. Se eu quiser ser corpo de Jesus separado de você, estou me enganando. Que aqui está falando, olha, essa tradução está falando assim, preste atenção. Porque vocês todos juntos são corpo de Cristo. E cada um de vocês, aqui fala, membros em particular. Juntos, nós somos o corpo. Separados, nós somos enganados pelo diabo. Mas juntos não. Para terminar, terceira coisa que você deve fazer para você vencer o narcisismo. Ame a igreja do Senhor. Não ame você. Ame a igreja de Cristo. Se você ama o Senhor,
Você precisa amar a igreja que Deus plantou, colocou você, a igreja de Cristo na face da terra. Se você amá-la, escute isso, anota aí. Se você amar a igreja de Cristo, você não terá tempo de amar a si mesmo. E você mostrará para Deus que você ama Ele. Se você amar a igreja de Cristo, você não terá tempo para amar você mesmo. O grande problema é que as pessoas estão amando a si mesmo porque elas não amam a igreja de Cristo. Elas tratam a igreja de Jesus como qualquer coisa, de qualquer jeito. Escuta, elas têm mais consideração pelo trabalho delas do que pela igreja de Jesus. Tudo que eu e você fizermos nesse mundo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58, vai ser em vão. Mas a nossa obra no Senhor não é em vão. E as pessoas que são narcisistas, elas valorizam as coisas desse mundo, não as coisas de Deus em primeiro lugar. Você quer ver um versículo que nunca vai entrar no coração do narcisista, se ele não se converter? Pensai nas coisas lá do alto onde Cristo está sentado, Colossenses 3:1. Buscai as coisas lá do alto. Não tem como, amigo. O cara pensa só no dólar, na fazenda, em comprar, em adquirir na empresa dele, no business dele, no trabalho dele, no patrão dele. Mas aquele que é de Cristo, o que Paulo ensinou? Pensa nas coisas lá do alto. Em primeiro lugar, gente. Eu não estou falando para você ser um alienado, e nem eu vou ser um alienado. Olha só. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, matou o narcisista que está dentro dele, buscai as coisas que são lá do alto. Nessa tradução fala lá são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Versículo 2. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém pega, por favor, um bocadinho no colo? Escuta, querido, por favor, preste atenção. Essa palavra é loucura para os que se perdem. Loucura. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmão, você já imaginou quando Paulo fala assim: não se intrometa nos negócios dessa vida? Gente, quem é lá do alto não se intromete, porque o objetivo dele é o que? Agradar a Deus. Agora, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma geração que vai de domingo a domingo ao culto, ouve a palavra de Deus falando com ela, ouve o Espírito Santo ministrando a vida dele, entra numa igreja de segunda, no culto da segunda, no culto da terça, no culto da quarta, no quinto da quinta, no culto da sexta, no culto do sábado à noite, no jovem, no culto de domingo de manhã na escola dominical, no culto de domingo à noite. E aí vai lá aquele lema: a gente não precisa ouvir mais nenhuma pregação. Você precisa desligar o YouTube, desligar o Facebook, desligar tudo. A gente precisa viver o que a gente está ouvindo. Porque os simples ouvintes da palavra de Deus não serão justificados diante de Deus, gente. Jesus terminou o Evangelho de Mateus 5, 6, 7, dizendo que quem ouve e não pratica, a casa vai ruir. Irmão, você viu essa tragédia agora na Panamá City, México City? Você viu a casas, mansões de milhões de dólares, mansões aquela, minha amiga, se você parasse o seu carro e pisasse na grama de uma milionária daquela, você estava em trouble. Se você jogasse uma pipoquinha assim, ó, na grama de uma mulher daquela, e a mulher da janela dela visse, você estava processada. Arrancou a casa com raiz e tudo. Transporta isso para o mundo espiritual, gente. Quem constrói a casa na areia é aquele que ouve e não pratica. O que nós estamos falando aqui, pastor, é de vida eterna, salvação eterna. Ou não. Se a gente for negligente, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Ame a sua igreja, querido. 2 Coríntios 5,15 diz assim: eu quero que você marque isso, por isso eu deixei que ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Quem não veio hoje na igreja? Isso não é trabalho só do pastor não, querido. Ô irmão, senti sua falta. Ô irmão, estou orando por você. Ô irmão, isso é importante para mim. Gente, tem gente que acha que a igreja evangélica é a igreja católica, só mudou o nome, padre, pastor, e aí vai, por aí afora. Não é, querido. Nós somos um corpo. Eu não posso ser infrutífero e você também não pode ser infrutífero.
A gente tem que trabalhar junto, pensando as mesmas coisas, querendo as mesmas coisas, agradar a Deus, buscar o reino de Deus. Isso é o verdadeiro amor, expressado em 1 Coríntios 13. Sabe como é que é esse amor? É quando a tua derrota, minha irmã, é minha derrota. Quando a tua vitória é minha vitória. Quando você está bem, eu estou bem. Quando você está mal, eu estou chorando com você. Chora com os que choram, mas também não esquece de se alegrar com os que se alegram. Isso é a palavra de Deus, querido. O resto é engodo de Satanás. Filipenses 1:21 diz assim: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Chamo sua atenção de novo nesse versículo. Para mim o viver é Cristo, então não separa o cabeça do corpo. Vou repetir. Se para você o viver é Cristo, não separe o cabeça do corpo. Se para você o viver é Cristo, como o de Paulo era, não separe a cabeça que é Cristo do corpo que sou eu e você. Viva para quem está do seu lado. Viva para quem está da sua frente. Viva para quem está atrás de você. Isso é igreja. O resto, clube evangélico, agremiação religiosa, ninguém vai ser salvo. Mas quando você se importa com o corpo, o DNA do Espírito Santo de Deus está aqui dentro trabalhando sua vida. Você está selado, você está separado para a glória de Deus. Olha o que Pedro diz, e esse aqui custou aprender. Finalmente, irmãos, 1 Pedro 3,8. Finalmente, vocês todos devem viver em harmonia, devem ser compadecidos uns dos outros, misericordiosos e humildes, e devem amar uns aos outros como irmãos. Resume um versículo da igreja que você tem que viver, da igreja que você tem que ser. 1 Pedro 3,8. Você tem que ser compadecido, você tem que amar. Deixa eu dizer uma coisa para você, e vou te assustar no que eu estou falando para você agora. Agora! Milhões e milhões e milhões de potestades e principados estão ouvindo essa mensagem que você e eu estamos ouvindo. E eles agora já estão pensando, arquitetando para arrancar essa mensagem dentro do seu coração. Para você entender onde você está vivendo, o mundo que você vive. Aí o salmista fala assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aí a parábola do semeador fala que a palavra foi semeada, o diabo vem e rouba, para que a pessoa não se salve. Então o que você tem que fazer? Você tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Para você o quê? Proteger seu coração e guardar a palavra de Deus da sua vida. 1 Timóteo 3,14 diz assim: escreva estas coisas, esperando em ver-te em breve depressa. Mas se eu tardar, aí Deus dá uma recomendação para Timóteo. Se tardar, te escrevo para que você saiba, olha aqui, irmãos, como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do pastor João, que é a igreja do pastor Arnaldo, que é a igreja do pastor Chico, que é a igreja do pastor Álvaro Dias. Não, querido. A igreja tem um só dono. É a igreja do Deus vivo. A coluna e firmeza da verdade. E Paulo fala assim: olha, se eu tardar, eu vou te escrever isso aqui para você saber como você comporta, como você se porta. E todos aqueles que te ouvirem, ele fala assim: aqueles que te ouvirem, você vai salvar tanto a eles como a ti mesmo, se você obedecer o que eu estou falando. Como é que a gente deve se comportar? Como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Posso falar uma coisa para você? Não fica triste comigo, não. Posso? Você não fica triste, não? Promete? Olha para mim. Cutuca a costela do teu amigo aí e fala: olha para o pastor, não fica triste com ele, não. Fala. Põe a mão na palavra dele. Se o seu patrão marcar com você amanhã, 7 horas da manhã, para você fazer um serviço de $15.000, quem chega aqui 7h15, 7h20, 7h30 no serviço? Levanta a mão. Precisa tomar um couro. Tem que tomar um couro.
99% vai chegar lá 5 para 7. Por que para a casa de Deus alguns não têm essa atenção, esse carinho, irmãos? Bom, por isso que eu falei para você colocar amor nas minhas palavras. Senão você entra na carne e vai achar que isso é indireta para você, vai ficar assim, não é o meu intuito. É te despertar para você se apegar e valorizar aquilo que Deus te deu. Querido, como é que você deve comportar na casa de Deus? Como é que você deve andar? Que é a igreja de Deus. Quando eu entendo isso, eu não separo a igreja de Deus e coloco ela de um lado e o homem ou eu do outro lado. Não, é tudo a mesma coisa. Nós somos a igreja dele. Aí eu vou valorizar o meu pastor, vou valorizar o meu irmão, vou valorizar a minha irmã, vou valorizar o grupo de louvor que Deus levantou na minha igreja, vou valorizar aquele que está lá fora de porteiro. Meu irmão, já trabalhei de porteiro. É bom demais. Paz do Senhor, que seja bem-vindo. Gente, tem gente que só quer coisa grande. Começa no pequenininho, que Deus te leva para caminhos grandes. Irmão. Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito, meu irmão. Para terminar aqui. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo anda junto. O que a filosofia individualista mundana satânica está propondo é a mutilação do corpo do Senhor, espalhando-o e separando o indivíduo. Essa é a filosofia diabólica, animal, demoníaca, terrena. Paulo deixou uma recomendação e a gente termina aqui. 1 Coríntios 1:10. Peço-lhes, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos estejam de acordo uns com os outros, que entre vocês não haja divisões, facções. Peço-lhes que sejam completamente unidos, tendo o mesmo pensamento e o mesmo propósito. Agora não é o meu propósito, não é o seu, é o nosso. Agradar a Deus. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu vou ler para você uma frase que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida. Queria que você olhasse dentro do meu olho agora, na minha pupila, e olhasse dentro da sua pupila. E eu termino com essa frase. Eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui nessa igreja. Se é 1 ano, 5 anos, 10 anos. Não sei. Talvez Deus pode te levantar essa noite como missionário, sei lá, para a África. Talvez Deus vai te levar para ser missionário no Brasil. Talvez Deus fala com você essa noite, como falou com Samuel: filho, eu quero você lá no Brasil, na favela da Rocinha. Quero você lá no Timbuktu pregando o evangelho. Eu sei que você vai. Eu sei que tem gente que ama Deus aqui dentro dessa igreja. Então eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui. Mas eu quero te pedir uma coisa em nome do Senhor Jesus. Que o tempo que você ficar aqui, valorize o que Deus te deu. Milhões de pessoas queriam estar no seu lugar, meu amigo, minha amiga. Vou repetir, milhões de pessoas gostariam de estar sentado na cadeira que você está, ouvindo a palavra que você está ouvindo. Não estou falando de milhares, eu estou falando de bilhões. Deus é minha testemunha destas palavras. Então eu vou te pedir mais uma vez, encarecidamente eu vou te rogar. O tempo que você ficar aqui, seja fiel, seja frutífero, ame a igreja de Jesus com todo o seu coração. Eu vou te dar um conselho dos sábios, para os sábios. Não abra uma porta se você não souber fechar a porta de trás. Vai dar corrente de ar e você vai ter problema. Feche uma porta para depois você abrir outra. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem gente que é afoito e vai abrir tudo quanto é porta que aparece na frente. Vai estar corrente de ar, vai ficar gripado, vai ter pneumonia espiritual. Deus vai falar assim: ei, volta onde é que você caiu. Eu não mandei você abrir aquela porta. Ele vai ter que pagar um preço pesado porque foi desobediente a Deus e a sua palavra. Então o tempo que você for ficar aqui, eu te peço como pastor, como homem de Deus, como filho do Deus vivo que você é,
Seja fiel à tua igreja. Seja fiel ao teu pastor. Seja fiel, Jesus trabalha para Jesus nessa igreja. Põe a mão no arado e não olha para trás. Fala: Deus, eu vou te seguir a partir de hoje. Os 200 anos que ficou para trás, eu estou esquecendo eles. O que ficou para trás vai contar a partir de hoje. E Jesus vai jogar tudo no mar do esquecimento. E vai começar uma nova estrada com você. Para matar o narcisismo que está dentro da gente. Primeiro você tem que morrer. Segundo, você tem que congregar. Terceiro, você tem que amar a sua igreja. Quem ama a igreja que vê, o irmão que vê, o pastor que vê, ama a igreja de Cristo verdadeira espalhada sobre a face da terra. Ama o cabeça, ama o pastor supremo que vamos receber a coroa dele. Sinta essa pessoa, olha, sem demagogia, sem nada em troca, mas de coração para coração. Sinta-se a pessoa mais privilegiada desses 7 bilhões de pessoas que tem nesse mundo. Porque eu não sei quanto a você, mas comigo Deus falou essa noite. Essa semana inteira, essa madrugadas dessas noites todas antes de entregar essa palavra. Debaixo de oração, de jejum. Para que essa mensagem caísse numa terra boa, num coração bom. Quero orar por você, querido. A gente já teve um momento especial, muito maravilhoso no louvor, mas eu quero orar por você, por esta palavra. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, misericórdia pela minha vida, agora, Deus. Se em algum momento, meu Deus, neste ministério que o Senhor me confiou, eu fui em alguém que já passou, que está nessa igreja, pedra de tropeço, ou fui a causa da pessoa se desanimar, se enfraquecer, eu quero te pedir perdão e confessar o meu pecado. Peço-te misericórdia pela minha vida. Me ajuda a acertar, Jesus. Me ajuda a errar menos. Preciso de ti desesperadamente. Por isso eu oro, tenha misericórdia de mim, Senhor. Peço pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Que essa não venha a ser mais uma noite na vida deles, Pai. Mas ia ter sido a noite, Senhor. A noite que eles não preocuparam com o relógio, com o horário, com a hora que vai chegar em casa, com a hora que vai acordar amanhã. Mas a preocupação deles é de te agradar, Senhor. Eu peço por eles, Pai. Libera o teu povo, Senhor. Liberta, meu Pai, o teu povo da América, Deus. Do narcisismo, Deus. Do egoísmo, Pai. Do egocentrismo, Pai. Eu sei, Pai, que existem pessoas que se escutassem essa mensagem iam sair daqui do mesmo jeito, até pior do que entrou aqui, Pai. Mas eu te peço pelos meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui especialmente. Não deixa ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem o coração deles enganarem eles, Pai. Mas que eles sejam fiéis a Ti, Senhor. Fiéis a Ti, Pai. Em tudo e em todas as coisas. Tudo e em todas as coisas. Amém. E amém. Vamos cantar uma canção.